Aleluia! Glória a Deus! Estamos aqui com mais uma live. Vou enviar alguns aviãozinhos aqui. Aleluia! Mais uma live de escatologia. E como avisamos na semana passada, essa live é uma continuação da semana passada, porque na semana passada nós falamos sobre ressurreição dos mortos, e como não deu tempo de falar o que tínhamos para falar sobre a ressurreição dos mortos, nós vamos continuar agora, falando sobre o assunto importantíssimo para a nossa igreja, aliás, para a igreja cristã como um todo, que é o assunto de ressurreição dos mortos. Estou passando aqui para enviar para alguns irmãos, e estou enviando aqui alguns aviãozinhos para a gente começar, Aleluia! Mais uma vez sobre ressurreição dos mortos, amém? Bom demais, graças a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Na semana passada, nós falamos mais sobre a questão mais técnica, sobre aquilo que a gente sempre trata nas aulas do Rema, quando a gente fala sobre ressurreição dos mortos, que há duas ressurreições, haverão duas ressurreições, a ressurreição para a vida e a ressurreição para o juízo. Falamos também na semana passada sobre pastor Vando, lá de Mimoso do Sul. Um abraço aí para o pessoal do Mimoso do Sul, saudade de vocês, hein? Aí, Maressa, um abraço aí para o Felipe. Aleluia, glória a Deus, gente boa aqui com a gente, glória a Deus. Pastor Vando, saudade de vocês, hein? Terra maravilhosa essa aí, viu? Mimoso do Sul e o Espírito Santo, terra maravilhosa, de um povo bom. Glória a Deus. Então, voltando, aliás, antes da gente continuar, eu quero pedir para vocês que estão entrando aí, que já manda um monte de aviãozinho, porque é uma oportunidade que as pessoas terão de aprender mais sobre, ou ouvir pelo menos mais, sobre esse assunto importantíssimo. Eu considero um assunto de extrema importância, porque não só tem a ver com a esperança, a bendita esperança, que é o arrebatamento e tudo que vai acontecer conosco, além da ressurreição dos nossos queridos amigos, irmãos que hoje estão com espírito e alma nos céus, mas o corpo está aqui esperando a ressurreição, não só por causa disso, mas porque esse assunto tem tudo a ver com o próprio assunto da salvação, que é o assunto mestre, O assunto mestre do cristianismo é a doutrina da salvação, porque sem salvação, sem receber Jesus como Senhor da sua vida, a pessoa não irá para o céu, não será salvo. Então é o assunto mais importante. Só que isso tem relação também com a ressurreição dos mortos, amém? Tem relação também com a ressurreição dos mortos. O pessoal vai aí mandando os aviãozinhos, convidando pessoas, tá? Então, na semana passada, como eu estava dizendo, nós estávamos falando sobre a ressurreição da vida para a vida e a ressurreição do juízo, que é a da condenação. Falamos sobre aquela sequência da ressurreição da vida, que primeiro era o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele foi ressurreto, ele é a primícia da ressurreição, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. E também falamos do restante da sequência, depois os que morreram em Cristo, que é esses nossos irmãos que já estão no céu, e também nós no arrebatamento. Depois serão as duas testemunhas que serão ressuscitadas no meio da grande tribulação, que o meu ponto de vista é que essas duas testemunhas são Elias e Enoque, porque embora realmente Elias e Moisés tenham uma simbologia muito grande com relação aos profetas e à lei, mas a questão toda não é tanto essa simbologia. O que é mais importante é o fato de eles serem ressuscitados. Ora, para eles serem ressuscitados, segundo a profecia bíblica lá em Apocalipse, é necessário que eles morram. Então, como é que vai morrer duas vezes? E como é que Moisés morreu e agora vai morrer de novo? Ele vai
ser ressuscitado e morrer de novo para ser ressuscitado uma segunda vez? Não tem sentido nenhum, né, queridos? Então, a Bíblia fala lá em Apocalipse que esses dois profetas são duas testemunhas que estão assentados diante de Deus, e os únicos que não morreram até hoje foram justamente Elias e Enoque, porque os dois foram trasladados, foram levados até os céus sem morrerem. Então, para que eles sejam ressuscitados, é necessário que eles sejam mortos, e como nós citamos em Apocalipse capítulo 11, eles serão mortos pelo anticristo, tá? E por fim, né, a última fase da ressurreição para a vida são os santos do Velho Testamento, como está escrito lá em Daniel capítulo 12, bem como também, além dos santos do Velho Testamento, aquelas pessoas como Samuel, Davi e tal, além desses serem ressuscitados no final da grande tribulação, quando terminar a grande tribulação, melhor dizendo, também haverá os mártires, a ressurreição dos mártires da grande tribulação, ou seja, aquelas pessoas que estarão aqui durante a grande tribulação, tá? Que serão salvos durante a grande tribulação. Quando falo sobre isso, sempre vem aquela dúvida, e por isso que eu já vou falar, não é tanto sobre ressurreição, mas é sobre arrebatamento. Algumas pessoas ficam pensando, mas quem é que vai ficar, né? Quem não será arrebatado? Bom, isso é uma coisa muito complexa, porque é tão complexo quanto saber quem é que está salvo. Então, nós não sabemos quem está salvo. Mesmo as pessoas que estão indo para a igreja, nós não sabemos. Por quê? Porque cada um dá conta de si. Cada um dá conta do seu próprio coração, não é verdade? É possível sim que existam pessoas que estão indo para a igreja e não são salvos, tá? Principalmente nos dias de hoje, né? Onde se criou esse evangelho tipo fast food, esse evangelho politicamente correto, este evangelho que é alguns até uma graça exagerada que já não é graça e se torna desgraça. Isso tem enganado muita gente, feito pessoas pensarem que nasceram de novo quando não nasceram, porque o novo nascimento, é claro, irmãos, a Bíblia fala sobre o novo nascimento, que é necessário nascer de novo, nascer da água, ou seja, todos nós nascemos da água, do líquido amniótico da barriga, da placenta da nossa mãe, e também nascer do Espírito. Para nascer do Espírito é necessário que a pessoa confesse os seus pecados, reconheça Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e dessa forma será salvo, tá? Então não existe forma de ser salvo simplesmente praticando boas obras. Isso é um grande engano dos últimos tempos, né? Eu sou bonzinho, eu não faço isso nem aquilo, eu não sou uma pessoa má, e aí por isso Deus tem um lugar reservado para mim. Bom, pode até ter um lugar reservado, mas você não comprou o ticket para ir para esse lugar reservado, né? Porque para comprar o ticket, o ingresso, a passagem, só há um jeito, é recebendo Jesus como Senhor da sua vida. Então é algo muito importante, muito sério. E voltando à questão aqui, como eu estava dizendo, quem é que não será arrebatado? Quem não vai ser arrebatado serão aqueles que não são salvos. Há pessoas na igreja nessa condição? Sim, há sim, infelizmente, né? Há alguns que estão indo para a igreja só para acompanhar familiares, há alguns que estão indo para a igreja porque acha boa aquela pregação, há alguns que estão indo para a igreja porque concordam, eles creem que Deus existe, né? E concordam que Jesus é o Filho de Deus, mas não nasceram de novo, não renunciaram à vida de pecado. Alguns desses que vão para a igreja durante o domingo e passam a semana vivendo no pecado. Então é por isso que eu te disse que é muito difícil saber quem vai ser arrebatado, porque é a mesma certeza que se requer para saber quem é que está salvo. Então cada um dá conta de si, mas com certeza, infelizmente, é bem possível que todos esses mártires da grande tribulação sejam pessoas que vão reconhecer Jesus tardiamente. Sim, tardiamente, porque com certeza se eles estão na grande tribulação é porque eles, antes de haver a grande tribulação, eles já ouviram falar de Jesus, mas não o aceitaram, ou viviam uma vida
dúbia, né? Ou não se mantiveram fiéis e foram para o mundo e ficaram lá no mundo. Então são vários motivos. Então esse será o grande corpo, vamos dizer assim, das pessoas que morrerão na grande tribulação, e esses, se mantiverem fiéis, no final da grande tribulação serão ressuscitados, tá bom? E aí tem a ressurreição do juízo, que, como nós falamos, é a ressurreição daqueles que estão no inferno, os seus espíritos e almas aguardando o julgamento, né, da audiência do juízo final, e é nesse momento que eles serão ressuscitados. Então foi mais ou menos isso o teor que nós tratamos na semana passada. Mas tem alguma coisa mais que eu quero falar com vocês, que é isso que eu já citei aqui sobre a importância da ressurreição com relação ao novo nascimento. Onde é que a gente vê isso? Ora, lá no livro de Romanos, no capítulo 10, vamos ver aqui, Romanos 10, a partir do versículo 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé diz, olha só, a justiça decorrente da fé. O que é que essa justiça decorrente da fé, diferentemente da justiça falsa, ou não completa da lei, que não justifica ninguém, né? Mas a justiça decorrente da fé diz, 2 pontos, não pergunte em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto Cristo, ou quem descerá aos abismos, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que é que diz? O que é que diz essa justiça da fé? Essa justiça da fé diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Presta bastante atenção. Palavra da fé é a justiça decorrente da fé. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja bem, quando é que alguém é salvo? Quando confessa Jesus como Senhor com a boca. Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, Ele manda em mim. Mas também crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E ele explica no versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça. Por que com o coração se crê para a justiça? Porque com o coração, quando nós cremos que Jesus foi ressuscitado, a justificação está valendo na nossa vida. Não existe justificação pelos pecados se a pessoa diz Jesus é meu Senhor, mas não crê que ele foi ressuscitado. Isso é muito sério. Por que é muito sério? Porque há inúmeras doutrinas, né? Há algumas pessoas que pensam dessa forma. Muitas pessoas que pensam, por exemplo, que Jesus é um espírito de luz que está lá no céu, esperando por a gente, e eles desconsideram totalmente essa doutrina da salvação. Na verdade, eles nem acreditam no que Paulo disse, né? Para eles, Paulo era um espírito que estava aqui na terra e tinha um conhecimento parcial da lei de Deus e só o teve quando foi aos céus. Então esse pessoal crê dessa forma que Jesus é um espírito de luz. Então, como um espírito de luz, ele está, vamos dizer assim, está exercendo sua justiça mediante a análise das obras de cada um. Se alguém faz coisa boa, essa pessoa vai para o céu. Se alguém não faz coisa boa, então essa pessoa não vai para o céu. Desconsiderando totalmente essa justiça que procede da fé, como está escrito. E essa justiça que procede da fé, como está escrito no texto sagrado, na Bíblia, aqui em Romanos, no capítulo 10, ela exige que não só se confesse Jesus como Senhor, mas que creia que ele foi ressuscitado. É muito diferente, irmãos. Ressurreição de Jesus com um espírito Jesus. É outra coisa totalmente diferente. Porque ressurreição, a pessoa quando é ressurreto, ela está com um corpo natural, consegue se tocar. Tanto é verdade que nós vimos nos evangelhos que quando Jesus foi ressuscitado,
E houve aquele episódio em que Tomé não estava presente com os discípulos no momento que Jesus apareceu. Ele não acreditou e disse: olha, eu só vou acreditar se eu tocar nele, né? E aí o que aconteceu? Enquanto ele estava lá, uma semana depois, reunidos, Jesus apareceu no meio deles, ou seja, não tinha porta, não tinha nada, ele apareceu, mostra também como funciona o corpo glorificado, né? Uma coisa que a gente sempre trata em aula de rema, que alguns pensam que isso é coisa de ficção científica, mas a Bíblia dá base para isso. Então ele apareceu, ele teletransportou-se, podemos dizer assim, de algum lugar que ele estava, porque naquele momento ele estava andando por aqui, né, andou com os discípulos lá de Emaús, no caminho de Emaús. Em outro momento ele foi para Galiléia, como vou citar daqui a pouco, mas a verdade é que ele estava caminhando por aqui. E ele apareceu ali no meio, né? E quando ele estava lá, ele procurou Tomé e disse: Tomé, toca aqui. Aí, toque na minha mão. Tocou aqui de lado, onde estava o ferimento, que era para comprovar que era ele mesmo. E Tomé tocou e ficou abismado, de meu Senhor. Então Jesus adverte dizendo: porque tu viste, tu creste, mas bem-aventurado é aqueles que não me verão fisicamente como você está me vendo aqui, mas crerão em mim. Então isso vale para nós. Nós não estamos vendo Jesus fisicamente, porque ele agora está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, mas é sentado mesmo. Não é o Espírito de Jesus que está sentado, é o Senhor Jesus com um corpo. Se pudesse você estar lá, você tocaria no corpo dele. Isso é diferente de um Espírito, amém? É muito diferente. Você pode estar pensando: mas pastor, já ouvi relatos e testemunhos de pessoas que viram Jesus entrando no culto, ou viram Jesus em sonho, ou Jesus apareceu na frente dele, até como os livros do irmão Reagan fala, né? O irmão Reagan fala que algumas vezes Jesus apareceu para ele, mas isso é uma visão aberta de Jesus. Isso não quer dizer que Jesus saiu do trono e teletransportou-se. Eu gosto de falar essa palavra que é para dar uma coisa mais moderna, né? E teletransportou-se, porque afinal de contas, se ele está ressuscitado, ele vai ter que vir com o corpo, não é o Espírito. Ele não teletransportou-se agora, mas só estará aqui na segunda vinda, ok? Então as pessoas veem por uma visão aberta, ou por um sonho, uma revelação espiritual. Mas Jesus não está andando por aqui, ele está lá sentado à direita de Deus. Mas pastor, e por que ele disse que se houvessem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria? Porque o Espírito Santo está aqui conosco, e o Espírito Santo é um com Jesus, é tal ponto que ele é um, que é chamado de o Espírito de Jesus. É o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo, chamado também Espírito de Jesus. É a Trindade Santa, né? O Pai, Criador do Universo, o Filho Jesus e o Espírito Santo, os 3 são um. E o Espírito Santo está aqui no nosso meio, o Espírito Santo unge, o Espírito Santo derrama do seu poder, o Espírito Santo batiza, o Espírito Santo revela e o Espírito Santo protege a igreja, e o Espírito Santo mostra a Jesus o que está acontecendo aqui na terra. Então, quando estamos reunidos, o Senhor se faz presente, porque o seu Espírito se faz presente, o Espírito Santo do Senhor. Amém, queridos? Então, veja bem, essa é a justiça que procede da fé. É evidente que para ser justificado dos seus pecados, você tem que crer que Jesus foi ressuscitado. A principal mensagem cristã, eu continuo batendo nessa tecla, porque essa era a principal mensagem da igreja primitiva, tá? Eles não saíam por ali dizendo: Jesus morreu na cruz por você. Eles não saíam dizendo isso, até porque naquela época crucificação era motivo de vergonha, e eles não diziam isso porque estavam envergonhados de Jesus, não é isso, é porque era muito mais fácil, a mensagem muito mais carregada de poder e de testemunho, eles falarem que Jesus tinha sido ressuscitado e que eles viram ele ressuscitado, do que ter de explicar toda a revelação do que porque que era necessário dele se fazer maldito no nosso lugar, como está escrito lá em Gálatas, né? E tudo mais, porque naquela época fazia parte do dia a dia da igreja primitiva pessoas criminosas serem crucificadas. Então a igreja entendia isso, mas as pessoas que estavam recebendo o evangelho, ficava difícil de entender. Se você chegasse de primeira para uma pessoa daquela e dissesse: olha, Jesus foi crucificado no seu lugar. Eles não tinham entender, porque crucificação era uma pena para criminosos, irmãos.
Amém? Então seria mais ou menos como você chegasse hoje em dia e dissesse: Jesus levou uma surra da polícia, ficou no camburão por você. Eles não iriam entender, eles iam ficar chocados, ia ser vergonhoso, você está entendendo? Era preciso primeiro falar a mensagem do testemunho deles. O testemunho deles era que Jesus tinha sido ressuscitado. Depois foi que começou a ser ensinado a essa substituição, esse estar no lugar, né? Isso é uma doutrina real, poderosa e carregada de revelação, mas eu estou falando aqui sobre evangelismo na rua, na praça. Como é que eles iam evangelizar desse jeito? Então, a principal mensagem, eu estou falando aqui só do aspecto lógico, mas sim, nós vemos pelos escritos de Paulo que a principal mensagem da igreja primitiva era a ressurreição. E nós temos como prova o texto bíblico de 1 Coríntios 15, né? Porque haviam já naquela época pessoas dizendo que Jesus não havia ressuscitado. Olha só, já naquela época, né? Você imagina hoje. Então essa mensagem é basilar. Essa mensagem da ressurreição é básica no cristianismo. Essa mensagem da ressurreição é extremamente importante. Tem muita gente enganada indo para as igrejas achando que Jesus é um espírito que está voando por aí. E Jesus está ressuscitado, ele está vivo. Quando a gente diz que Cristo vive e que ele está vivo, não estamos dizendo apenas que ele está vivo espiritualmente lá no céu. Nós estamos dizendo que ele está vivo porque o corpo dele pode ser tocado. O corpo dele está vivo. Está vivo nesse lugar onde nós estamos, na terra, que é um lugar material. Se Jesus estivesse aqui agora, nós tocaríamos no corpo dele. Não seria uma visão fantasmagórica ou espiritual, como alguns pensam, amém? Ele só não está aqui agora porque ele só pode vir na segunda vinda, que isso ocorrerá no final da grande tribulação. Isso é tão importante porque foi por isso que Paulo discorreu aquele texto grande em 1 Coríntios capítulo 15, que nós vamos ler aqui agora. Primeiramente do versículo 1 ao 8, que diz assim: irmãos, presta bem atenção que é muito importante esse capítulo 15, olha só. Irmão, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Olha, Paulo está dizendo que veio lembrar o evangelho que eles receberam. Está falando aqui... Por isso que, olha, mais uma base do que eu disse. Ele está falando aqui que quando eles foram evangelizados, esse é o texto de Coríntios, né? A igreja de Corinto é uma igreja gentílica. Então foi uma igreja que surgiu num movimento missionário de Paulo. Foi uma igreja que surgiu de um evangelismo pessoal e nas praças. Foi uma igreja que surgiu por o resultado de uma mensagem evangelística. Então, com certeza, isso aqui era a base do evangelismo dele. E ele diz: olha, eu estou lembrando a vocês o que foi que vocês receberam quando foram evangelizados. Versículo 2: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu preguei para vocês. Olha, presta atenção nos detalhes. Ele está dizendo: eu preguei, evangelizei vocês receberam a primeira palavra da minha parte, mas se vocês mantiverem nessa palavra, o que aqui também já mostra que não existe predestinação, né? Porque olha a escolha aqui, olha o livre-arbítrio. Paulo está dizendo: olha só, eu evangelizei vocês foram salvos, vocês nasceram de novo, mas essa salvação só vai se manifestar se vocês permanecerem na palavra como eu a preguei, do jeitinho que eu preguei. Aí ele diz: a menos que tenhais crido em vão, ou seja, fizeram pouco caso da mensagem do evangelho. Olha só o que Paulo diz e traz lembrança da mensagem evangelística que ele pregou para os coríntios. Ele diz, olha, versículo 3: antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, olha aqui, fazia parte do pacote evangelístico. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ele ressuscitou. Então, tem que falar sobre a ressurreição de Jesus na pregação do Evangelho. Isso é o que ele fez, isso é o que a igreja primitiva fazia, isso era o pacote, eu dizer assim, kit salvação de Paulo. Tá? Isso é muito importante. E ele diz mais: e apareceu a Pedro e depois aos outros 12.
Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Então, está lembrando aqui que fazia parte do kit salvação essa mensagem, né, da ressurreição. Tá? A partir do 12, vamos ler o que ele diz. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, fazia parte do kit salvação, fazia parte do evangelismo, primeira relacionamento com alguém na rua que se falava de Jesus e tal, dizia, ele ressuscitou. Se é corrente fazer isso, se é normal, se é a praxe, se é comum falar-se que Jesus morreu, foi sepultado, mas que ele ressuscitou, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então, ele está dizendo, olha, eu preguei para vocês, no kit de salvação que eu preguei para vocês, eu falava da ressurreição de Jesus. Eu estou lembrando para vocês o que eu preguei para vocês. E se eu preguei tudo isso e estou lembrando para vocês, como é que tem algum dentre de vocês aí da igreja que está dizendo que Jesus não ressuscitou, né? Ou que não há ressurreição dentre os mortos? E aí ele diz no 13, porque alguém pode estar pensando já aí agora, né? Ah, mas não é que Jesus não ressuscitou, aqui não há ressurreição dentre os mortos. O que é que ele diz no 13? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Porque uma coisa está vinculada à outra. A ressurreição dos mortos existe porque Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou porque a ressurreição dos mortos é uma verdade antiga, como dizemos no passado. Até mesmo os fariseus criam na ressurreição dos mortos. Então era uma verdade antiga, era uma verdade já básica no judaísmo da época de Jesus, com exceção dos saduceus, que era uma seita, né, que na verdade estavam assumindo aquela posição religiosa porque eles eram descendentes de Arão, mas eles tinham meramente um envolvimento político, e por causa desse envolvimento político, quer dizer, a família dele era a família de sacerdotes, e ele estava só ali por causa do sacerdócio, foi desenvolvido por causa das suas friezas espirituais, essa tendência de crer que não havia anjo e não havia ressurreição nem nada, mas os fariseus criam. E ele diz, como é que não há ressurreição? Se Jesus ressuscitou, então se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha só, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Ou seja, é a principal mensagem do Evangelho. Se não há ressurreição, não há nada. Não há nada. É tudo que nós estamos fazendo, e o cristianismo é só mais uma religião como outra qualquer. Mas é justamente esse fato que faz a diferença entre o cristianismo e qualquer religião. Budismo, maometanos, Confúcio e tudo mais. É justamente essa a diferença. E qual é a diferença? O fato de que de todas as religiões, a única que prega e ensina e demonstra, né? Porque esse é o motivo pelo qual nós somos salvos, é o cristianismo, porque na tumba não existe Jesus. Ele saiu de lá e hoje ele está vivo. Amém, queridos? É muito claro isso daí. Então, não há ressurreição se Cristo não ressuscitou. É vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E o versículo 15 diz assim: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Ou seja, então, todo mundo é mentiroso, né? Porque cristianismo é assim, não tem essa conversa de a minha opinião, eu tenho uma opinião a respeito da espiritualidade e a minha opinião é cristã. Não, cristianismo não é assim. Cristianismo é uma questão de fé, de crença total e irrestrita na mensagem do Evangelho, que faz parte também a ressurreição de Jesus. Então, somos tidos por falso testemunho porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou,
a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E olha só, lembra de Romanos capítulo 10 que nós lemos agora? Que falamos que a fé, a salvação é decorrente, a justificação tida na salvação é decorrente da crença de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha só. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Por que você não está nos pecados? Você não é pecador. Porque você foi feito justiça de Deus. Não é só porque Jesus morreu, mas porque ele ressuscitou. Se ele tivesse só morrido e se identificado só na morte, não havia justificação dos pecados. A justificação dos pecados porque ele pagou o preço, porque ele morreu e foi ressuscitado, se tornando então o primogênito dentre os mortos. Isso é muito claro, irmãos. É muito claro, é muito básico. Por que eu falo dessa forma? Não estou irritado, eu estou aqui com veemência debaixo da unção, querendo estimular você a pregar o evangelho na sua plenitude e falar dessa verdade basilar do cristianismo, que é a ressurreição dos mortos. Tá? E diz mais, e o 18, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram, ou seja, quem morreu, perdeu, né? Perdeu tempo nessa vida, porque não serão ressuscitados. Vão só lá ser um espírito, né? Por isso que é um engano pensar que nós nascemos de novo e somos salvos para viver no céu. Não, irmão. Viver no céu é um estado intermediário. O objetivo do cristianismo é ser ressuscitado, irmãos. Essa é a mensagem do evangelho. Não é para viver no céu, é para ser ressuscitado e reinar com Cristo aqui na terra. E o versículo 19, e se a nossa esperança em Cristo é apenas a esta vida, ou seja, a esse tempo que nós estamos vivendo, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Então ele foi o primeiro, o primogênito. Visto que a morte veio por um só homem, lá por Adão, tá? Também por um só homem, o segundo Adão, Jesus, veio a ressurreição dos mortos. Você entendeu? Adão não morria. Adão vivia eternamente. Ele estava vivendo eternamente, ele não ia ter doença, não ter nada. Ele estava sem pecado. No momento em que ele pecou, ele morreu espiritualmente. E morrendo espiritualmente, a condenação e a genética do pecado entrou em suas entranhas. E é por isso que ele morreu, mesmo com uma idade avançada, mas morreu e as gerações posteriores foram morrendo também até hoje, como nós estamos vendo hoje, né? Versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão ressuscitados ou vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Qual é a ordem? Cristo, as primícias, ele foi o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como a toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Que morte que ele está falando aqui? A morte física. Porque todas as coisas sujeitou aos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, ou seja, Deus, né? Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigo toda hora. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem eu lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganais, as más conversações
corrompem os bons costumes. É interessante que é aqui que está esse versículo, né? Ou seja, tenha cuidado com o que você ouve. Fique firme na palavra. As pessoas falam muitas bobagens, irmãos. Respeite a opinião de cada um, mas não absorva isso. Fique somente com o que está na palavra de Deus, tá? Vamos finalizar o capítulo 15, do 35 agora até o 57, tá? Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo, como lhe aprove, dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de resplendor. O que ele está citando aqui são as diferenças que existem, né? Nem tudo é igual. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia na desonra, ressuscita na glória ou em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, ou seja, Cristo, porém é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem é do céu. Está falando de Jesus. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos, a semelhança de Adão. E como é o homem celestial, tais também os homens celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Veja, presta atenção, ele não está dizendo aqui que nós viveremos só em espírito. Mas, pastor, ele não está dizendo que a carne não pode herdar? Presta atenção o que ele vai dizer depois. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados em quê? Em corpos celestiais seremos todos. Tanto os que ressuscitam, que morreram e serão ressuscitados, como também nós que seremos arrebatados. Amém? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ele está dizendo a glorificação. Serão corpos transformados em corpos luminosos, mas ainda assim corpos. Não é espírito, não é olhar para um corpo luminoso e passar a mão e atravessar como se fosse um fantasma. Não, é um corpo ressuscitado, porém transformado, cheio de glória, assim como foi o corpo de Jesus ressuscitado, né? Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte é a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, ou seja, a força da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito claro. A base do Evangelho está firmada sobre não só a identificação na morte e no sepultamento, mas também na ressurreição. Não é isso que é o batismo? Lá em Romanos capítulo 6, em Colossenses não fala nisso? Como é o batismo nas águas? Você afunda nas águas e levanta. Então, é uma tipologia de morrer, ser sepultado com Cristo, identificado com Ele, e ser identificado com Ele na ressurreição. Quando a gente sai das águas, é uma identificação simbólica com a ressurreição. Nós já fomos ressuscitados com Cristo. Pastor, eu não entendo isso.
Como é que eu fui ressuscitado com Cristo e eu não estou com esse corpo glorificado aqui? Você foi ressuscitado, apenas não manifestou-se em você, e é por isso que você tem que morrer, né, se for antes da volta de Jesus, ou do arrebatamento, melhor dizendo, você morre, porque há uma cronologia de acontecimentos proféticos a se cumprir. Então falta ainda os 7 anos, a semana profética, a 70ª semana profetizada ao povo judeu. Nessa 70ª semana é onde vai haver os juízos da grande tribulação. Isso aí precisa se cumprir, e é por isso que não aconteceu. Para os demais, para nós, vai acontecer no momento em que a trombeta tocar, logo antes da grande tribulação. Amém, queridos? Agora, veja bem, eu estou dizendo e sustentando nessa live o tempo todo aqui, né, que é básico para o Evangelho a ressurreição. E eu vou te provar por outros meios agora também que é básico. Sabe por quê? Porque é realmente o assunto que mais traz ira e revolta e incredulidade. Por isso que eu sempre digo para o pessoal, quer peneirar quem é que realmente se converteu ou não? Sabe? Quem se converteu é quem crê que Jesus foi ressuscitado, esse que se converteu, tá? E por que isso, irmãos? Porque é uma coisa muito chocante para o povo do mundo imaginar que não só Jesus está ressuscitado, mas que todo mundo será ressuscitado. Sair de dentro do caixão, sair de dentro da sepultura, para eles é uma coisa muito chocante, parece coisa de ficção científica. Eu me lembro que uma vez eu estava lá em Campina Grande e eu falando para alguém, e essa pessoa olhou para mim e disse: você realmente crê nisso? Que vai haver ressurreição? Quer dizer, até aquele momento aquele rapaz estava crendo que Jesus era bom, que Jesus era maravilhoso, que cristianismo era de Deus, mas quando eu falei de ressurreição ele disse: você realmente crê nisso? E aí nós vamos mostrar na Bíblia que isso acontecia desde aquela época, né? Lá em Atos, no capítulo 26, versículos 6 e 8, olha o que diz aqui, ó. Paulo estava preso. E aí, quando Paulo é dado a palavra para ele falar, ele diz assim: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Que promessa, que esperança é essa? Ele diz no 7, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Olha aí, ó. Qual era? Ele começou a jogar, ele via que tinha saduceu ali, né? E ele diz: por que vocês julgam incrível isso, que alguém ressuscite entre os mortos? Era uma esperança que os fariseus já tinham, pelo menos, né? Por que vocês acham isso tão estranho? Aí ele continua nos versículos 22 ao 24 desse mesmo capítulo. Mas, ele está falando, olha só: mas alcançando o socorro de Deus, eu permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Olha o que diz no 24. Dizendo eles essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Em outras palavras, Paulo, que besteira é essa de ressurreição? Você está vendo filme demais de ficção científica, né, Paulo? As muitas letras, você está lendo muita ficção. Que loucura é essa, Paulo? Olha só, tocou mesmo na ferida, irmão. A ferida é essa. É aí onde vai provar se a pessoa vai realmente nascer de novo, se vai ser salvo, né? Se vai receber o Evangelho. É a questão da ressurreição. Né? Aqui foi mesmo em cima. Agora vamos lá para Atos capítulo 17, versículo 18. Nesse capítulo 17 é interessante, é um outro episódio em que Paulo é confrontado justamente por causa da mensagem do Evangelho baseada na ressurreição dos mortos. No versículo 18 do capítulo 17, está assim dizendo: olha, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Por que é que eles comentaram que era um tagarela que pregava coisas de estranhos deuses? Porque ele estava falando de Jesus e da ressurreição. Não é interessante isso?
E aí, mais adiante, nos versículos 30 ao 32, desse mesmo capítulo, nesse mesmo episódio ali, quando ele estava no Areópago, lá em Atenas, no versículo 30 ao 32 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Mexeu na ferida. Aleluia. Irmãos, essa mensagem de ressurreição dos mortos é a condição básica do novo nascimento. Essa mensagem de ressurreição dos mortos é quem vai definir quem realmente é cristão e quem não é. Não é boas obras, não serão boas obras. Não é o fato de estar indo no culto, de indo em algum lugar, numa missa. Não é nada disso. O que define se alguém nasceu de novo é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, renunciar à vida de pecados e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque se não há ressurreição de Jesus, não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, não há justiça e justificação dos pecados. É muito simples, é uma coisa que está relacionada com outra. Então eu quis trazer esse final aqui sobre o assunto de ressurreição, porque eu acho muito interessante o fato de que essas pessoas, tanto Festo, como naquele episódio da prisão, como também os filósofos estoicos, epicureus que estavam no Areópago em Atenas e ficaram chocados, todos eles tinham em comum isso. Eles eram pessoas que estavam no mundo e no momento que está sendo exposto a mensagem do Evangelho, eles se chocam e dá como, parece até uma carga negativa se chocando com a carga positiva, como um imã quando se coloca assim, ao contrário, né? Eles se chocam, eles sentem uma repelência, eles são afastados porque se falou sobre a ressurreição dos mortos, né? Então, é incrível, irmãos. E por que eles se sentem afastados? Porque os demônios que agiam na vida deles não querem que eles nasçam de novo e não sejam justificados. E não venham a ser recuperados, né? Nascer de novo da água e do Espírito, como disse o Senhor Jesus Cristo. Mas essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou, sendo primogênito dentre os mortos. E assim como Ele ressuscitou, todos nós seremos ressuscitados. E nós que estivermos vivos, durante a tocar da trombeta, seremos arrebatados. E aqueles que vão para o inferno também serão ressuscitados para a segunda ressurreição, que é a do juízo final, como nós citamos na semana passada. Amém, queridos? Espero que tenha falado o suficiente sobre esse assunto. Estamos completando agora 1 hora, né? Passa ligeira essa live. Então é muito importante, irmãos, segurar-se, aprender, melhor dizendo, se basear muito na Bíblia a respeito desse assunto de ressurreição dos mortos, porque é um assunto básico, né? Hebreus capítulo 6 fala sobre imposição de mãos, o fundamento da fé, o ensino de batismo, o arrependimento de obras mortas e a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Isso aí é básico. Todo crente, todo cristão, toda pessoa que nasceu de novo deve saber esses assuntos que nós tratamos nessas 2 semanas. É muito importante. Como toda live da gente está salva aí no IGTV e você pode acessar depois, tá? Você vai lá no canal da igreja e vai lá ver nos vídeos lá do IGTV e você acessa. Se tem alguém que precisa ouvir dessa mensagem, manda o caminho para eles, né? Mostra o nosso endereço aí da igreja, para que possa ouvir de novo. Se você também quiser anotar algumas coisas, vai lá depois no GTV e pega as 2 mensagens, né? A da semana passada, Ressurreição dos Mortos, e essa agora, Ressurreição dos Mortos, parte 2. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido uma bênção para você, como foi para mim também. Assim sempre é quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, não é verdade? Eu declaro uma palavra de bênção para todos os que estão aí, em nome de Jesus. Tenha uma noite de sono tranquilo, tenha uma semana abençoada e até a semana que vem com mais uma live aqui no nosso canal aqui da Igreja Verbo da Vida de Maringá. Amém? Seja abençoado.